eu vou te dar assim uma breve história. A história do Brasil não é exatamente como as pessoas contam, né? Hoje já se sabe disso. Por exemplo, 4 anos antes do Brasil ser descoberto, no Tratado de Tordesilhas, já se falava do Brasil, já se relacionava ao Brasil. O que estudei é que os holandeses viram primeiro o Brasil, mas não tomaram posse. Muitas poucas pessoas sabem disso, mas Pedro Álvares Cabral morreu encerrado dentro de uma torre numa igreja católica em Portugal. Por quê? Porque ele era judio, ele era judeu e a ideia de vir para o Brasil era descobrir uma nova terra onde eles pudessem praticar judaísmo abertamente. Estava em plena perseguição em 1500. Sai todos esses pessoas que foram com ele nos barcos eram de origem judaica portuguesa. Quando as pessoas dizem que aqui no Brasil só veio para cá prostitutas, ladrões, criminosos, em parte é mentira, em parte é verdade, porque era crime praticar judaísmo. Eles então pegavam as pessoas e desterravam, mandavam para cá. Isso aqui era um purgatóriozinho. Porém, esse descendente de judeus, inclusive o nome Brasil sai de um dos judeus que chamasse Barzilai. Se você vai a Israel hoje, a primeira coisa que as pessoas perguntam é se é Barzilai. Se é Barzilai, é brasileiro? É brasileiro. Então, essa é a palavra hebraica para brasileiro, é Barzilai. Ok. Bom, vamos lá. Por 400 anos, a Inquisição fez suas vítimas no mundo. Mas Dom Manuel está desconfiado disso e mandou juntamente com esse pessoal um padre, o qual rezou a primeira missa. Bom, esta história, esse aqui é um pouquinho do que é o Bené Anunsim. Bené Anunsim, as comunidades aqui estabelecidas até 1400, na Europa toda, de 1408 até 1542, essa comunidade vivia num porão, essa comunidade vivia no subsolo da história. Ela não aparecia historicamente, mas deixava rastros, porque os Bené Anunsim tinham códigos de se tratar e de se reconhecer. Eu já falei outro dia aqui a respeito disso. E como sabiam que eram Bené Anunsim? E como sabiam quem era judeu e quem não era judeu? Não era pela cor da pele ou pelos olhos, não. É pela forma de tratamento, a forma de palavras de passe, rezas secretas, rito de morte. Quando morria alguém, tirar a água do pote, cobrir os espelhos. E quando morria alguém, de colocar no corpo dela mortalha. Até mesmo, eles se pautaram muito bem sobre isso. O que é que aponta uma cultura? Língua, tradição e culinária. Existia uma culinária judia, sefaradita, que até hoje ela influencia no Brasil. Todo mundo pensa que o cuscuz veio da África. E não é. O cuscuz que as pessoas comem, ele é marroquino. A origem dele é Marrocos. E ele veio para aqui através dos Bené Anunsim. A língua portuguesa, ela sofre muita influência da língua falada pelos judeus que esteve aqui no Brasil, que estavam aqui no Brasil.
Uma das línguas que é falada era o ladino. Por exemplo, ladino a gente fala agora. No espanhol, agora é a hora. Então, há muita influência. Se você falar com um judeu que fala ladino e falar português, ele vai entender até melhor, porque o português teve muita influência do ladino. O ladino influenciou o português brasileiro, ok? Muita influência mesmo. Bom, os judeus sefaraditas falavam entre si ladino, manteram muito tempo entre si. Mas entra uma época que os escravos, 1930, por exemplo, você vai ver uma coisa interessante, que os escravos, se não me engano é isso mesmo, se eu não estou equivocado, é 1930, que começa a libertação dos escravos e vem os italianos para cá. O medo do governo brasileiro é que esse povo estrangeiro que falava outra língua pudessem insurgir numa revolta. Primeiro porque eles foram enganados, assim como existem os bolivianos hoje, que estão enganados pelos próprios patrícios. Eles foram enganados porque prometeram a eles terra. Prometeram a eles que aqueles teriam terra. E eles vieram para cá, mal sabia eles que era como funcionário para ser uma espécie de escravo branco. As polícias do Brasil, elas estavam autorizadas a prender quem falasse outra língua. Então, os alemães do sul do Brasil esqueceram o alemão. Isso sem a gente pensar nos pomerâneos, tá? Os pomerâneos, eles manteram-se, como é que eu posso dizer para vocês, afastado, à margem da sociedade, portanto, criaram vila deles mesmos, só falavam alemão e um dialeto pomerâneo, e até hoje no Sul é uma dificuldade, porque o gerente do banco tem que falar pomerâneo, as pessoas têm que falar pomerâneo, porque tem gente que nunca falou português. Veio muitos judeus da Áustria, depois da Segunda Guerra Mundial, veio muitos judeus da Áustria que se passou como italiano, porque certas regiões da Áustria foram tomadas pela Itália, foram conquistadas pela Itália ao longo dos anos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, interessante, sobre o que aconteceu, não só com os judeus. Estou citando os pomerâneos para vocês poderem entender o que aconteceu. Então, era proibido falar outra língua a não ser o português. Então, eles se forçavam a falar o português e, dessa forma, o ladino começou a desaparecer. Em algumas famílias que dentro de casa, escondido, moravam em sítio, alguma coisa, preservavam a cultura ladina, preservaram a língua ladina. Como ocorreu também com os italianos e alemães do sul, tá? Alguns deles preservam ainda alguns dialetos alemães e alguns dialetos italianos, ainda preservam até o dia de hoje. Depois houve um relaxamento dessa lei e aí o pessoal, a coisa ficou como está agora. O pessoal pode falar outra língua. Mas no governo militar, os governos militares que houve, né, a época de Juscelino Kubitschek, por exemplo, teve muito problema com a língua, para que o pessoal falasse mais português. Isso vem bem um pouquinho antes, na era de Getúlio Vargas, já começou a proibição de falar outra língua no seu português. O Santo Ofício nunca assinou o término, ou seja, nunca encerrou a Shakira, nunca encerrou a Inquisição. A Inquisição ainda está aberta, tá? Ela nunca foi encerrada oficialmente. O Papa pediu perdão, por exemplo, aos iudins sobre o Holocausto, pediu perdão sobre a Inquisição, mas sobre a Inquisição ele não encerrou, ainda continua em aberto, como uma lei que ainda, embora antiga, ainda está sendo preservada. Bom, o pessoal pensa que a ideia de colocar uma estrela amarela
na roupa do judeu é coisa de Hitler. Não, se vocês leem, por exemplo, o livro Vínculo de Fogo, patrocinado pelo Banco Safra, vocês vão ver que estas ideias já existiam leis, por exemplo, tribunais somente para judeus, existiam, por exemplo, leis. As leis não foram colocadas de uma vez, apertando de uma vez e já prendendo, matando, não. Elas começaram a ser colocadas devagar. Como se ferve assim um sapo na água, né? Bota o sapo na água, vai fervendo, ele vai se adaptando, e a água está esquentando, ele não está nem vendo, quando ele vê que está morto, né? Então aconteceu exatamente isso, ela foi apertando vagarosamente. Falei, não sei com quem eu falei, mas vou falar novamente para vocês saberem disso. A questão é que crime contra a humanidade não prescreve. E o grande problema do Estado de Israel é que quando o Estado de Israel foi para existir, ou seja, ele voltou a existir, em 1948 foi feito um acordo de não mexer nessa palavra, Shakira, não mexer na Inquisição, não mexer com os judeus da Inquisição, não despertá-los para pedir indenização. Por quê? Porque os judeus europeus ganharam grandes indenizações da Siemens, da IBM, da Ford e a Volkswagen. Hoje existem judeus, por exemplo, que não usam perfume Hugo Boss, porque Hugo Boss foi o cara que desenhou os uniformes da USS. Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o tema Inquisição. Nada foi mais terrível do que a Inquisição. Havia cadeiras que eram feitas de madeiras com pregos de ferro, e todos pontiagudos, e se colocava brasa por debaixo dela para que esses pregos perfurassem a pessoa e, ao mesmo tempo, cauterizasse, tirando o mínimo de sangue possível. Também haviam torturas que se penduravam a pessoa com as mãos para cima e um peso no pé, a fim de deslocar as articulações do braço. Haviam torturas de afogamento, amarrava-se a pessoa a uma cama, se colocava um funil na boca dela e se derramava balde de água, incessantemente até a pessoa, e se dava tinha prazos, por exemplo, 20 minutos, 15 minutos, aí ele perguntava uma coisa e a pessoa não respondia, afogamento novamente. Bom, todo mundo sabe disso. Se não sabe, vai saber agora. Mas se você soubesse, se você ver um filme medieval, as bruxas geralmente vestiam preto. Geralmente as bruxas tinham nariz grande. E geralmente as bruxas tinham um livro numa língua que ninguém entendia. Tudo isso nasce por causa da perseguição da Inquisição, e essas mulheres que morriam queimadas não eram bruxas, eram simplesmente judias. Desde o princípio existe esta questão do preto, luto. Esse luto, antigamente as mulheres aqui no Brasil mesmo faziam isso, quando estava de luto vestia somente preto, era um sinal de luto. Este luto era por causa da perseguição do povo, o parente morto, ou muitas das vezes a perseguição em vilas inteiras perseguidas e queimadas. Judeus que tinham obras de arte, as obras de arte eram levadas, judeus que tinham dentes de ouro a serem mortos eram arrancados os dentes, e por aí vai. Tudo isso aconteceu na Inquisição. Se você for a Portugal um dia, você vai num lugar chamado Rossio, ali morreu muitos judeus. Você sente o clima pesado ali, é muito pesado. Ali morreu numa tarde quase 2.000 judeus. E é muito forte. Voltando, crime contra a humanidade não prescreve. Os tribunais de Haia, os tribunais internacionais de Haia determinou que os carrascos nazistas e as empresas que assim o apoiaram pagassem indenizações às famílias judias que foram prejudicadas e perderam seus antepassados em câmeras de gás. Porém, nunca o sefaradita entrou em tribunais
para requerer isto. Quando houve essa ameaça, então Portugal e Espanha ofereceram de bom grado, deu assim um aspecto de bondade neles, e eles ofereceram aos descendentes anuncitas, aos descendentes judeus da Inquisição, tendo uma carta de um rabino e de uma sinagoga onde congrega, e com o DNA mostrando que ele realmente é descendente da Inquisição, deu-lhes o direito de obter a cidadania europeia através de Portugal e da Espanha. O grande problema com os Anusim é exatamente o acordo que foi feito na época da criação do Estado de Israel. Alguns rabinos e historiadores acham que se aceitar o Bene Anusim de volta como judeu, vai arrumar problema para a nação de Israel, juntamente as nações, ou seja, o maior interessado diz que pode falir, pode quebrar, é Portugal, Espanha e o Vaticano, tá? Esse aí, infelizmente, o governo de Israel não quer problema com o Vaticano, porque o Vaticano é cruel. Ele não foi, ele é cruel. Hoje, por exemplo, nós temos livros que foram roubados de judeus, livros antigos, e para um rabino consultar, ele precisa pedir uma audiência e como é que eu posso dizer? Pedir uma audiência e pedir uma autorização para consultar os livros dentro das bibliotecas do Vaticano. O sonho de alguns rabinos sefaraditas é que estes livros, como alguns livros de Cabala, que a Igreja Católica usou muito isso, alguns livros de como vivia a sociedade marrana, estão em poder do Vaticano. Bom, para terminar, nós temos aqui, para mim terminar isso, que eu infelizmente hoje eu estou muito cansado e já é tarde também aí, né? Aqui ainda é mais ou menos, mas aí deve ser mais tarde. Nós temos algumas pessoas assim de nomes muito conhecidos que a gente pode citar, que foram vítimas do Santo Ofício. Ricardo de Castro, a Ana Ferreira, José da Silva. José da Silva era um teatrólogo e um artista, nascido no Rio de Janeiro, preso e levado a Portugal, onde lá morreu. Ana de Castro, Isaac de Castro, queimado em praça pública. Ana Ferreira, presa até o final de sua vida, morreu encarcerada. Mártires judeus da Inquisição, se a gente for contar, tem um monte. Agora, descendentes famosos da Inquisição. Elis Regina, descendente famoso da Inquisição, de judeus que descendem da Inquisição, né, da época da Inquisição. Alceu Valença. Alceu Valença, o tataravô dele era rabino. E ele é totalmente marrano, totalmente sefaradita. E não é muito de catolicismo, mas pouca gente sabe desse passado da família deles. Elba Ramalho, família Ramalho, inclusive aí Zé Ramalho. Zé Ramalho, ele faz questão de alguns shows dele de gritar que ele é judeu sefaradita. Raul Seixas, Raul sabia que era descendente de judeu, conversava muito a respeito disso. Uma das pessoas também muito conhecidas no Brasil, né? Todo mundo, qualquer festa que você vai, alguém diz, toca Raul Seixas. E muitos descendentes de judeus brasileiros, conhecidos aqui no Brasil como Moraes Moreira e outros. Mas aí, gente, a questão é, o Brasil sofreu uma influência na língua portuguesa dos judeus que aqui estavam. A palavra, o estado, por exemplo, Ceará,
Os judeus marroquinos achavam que o lugar parecia muito com Marrocos. E alguns passavam pelo deserto do Saara. Então eles achavam que aquele deserto, eles falavam Saara e os nativos entendiam Ceará. E assim ficou. Até parece ter uma piada, mas isso é verídico. Por exemplo, na língua portuguesa, a palavra chuva, né? A palavra chuva vem da palavra retorno, lembrando o estado líquido, gasoso, sólido, líquido de novo, retorno, o estado da água, chuva, que vem da palavra chuva, retorno, ok? Algumas músicas, como por exemplo Alceu Valença, por exemplo Luiz Gonzaga, eram músicas códigos, mesmo sem querer, às vezes sem entender, eram músicas códigos, músicas que falavam de coisas que o sefaradita entendia. Exemplo disso, tu vens, eu já escuto teus sinais, na brisa leve, vejo o teu cabelo ao vento, eu te anuncio nos sinos da catedral. Na verdade, ele estava falando de uma esperança messiânica. E hoje as pessoas, por o mundo ser cristão, assemelham muito ao cristianismo, né? E por aí vai. Luiz Gonzaga também teve muitas músicas que falavam a respeito disso, que falavam a respeito do marranismo. Uma música que diz assim: eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Essa estava sendo uma alusão clara ao povo que eram benenos, sim, eram filhos dos forçados, e que era um povo marcado como gado, mas era um povo feliz, era um povo que estava ainda acreditando que podia ser feliz. Muitos só queriam viver sua vida. Aqui, infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que muitos podem não concordar, mas não precisa, é só eu que estou falando, ok? Quando os judeus em massa quiseram sair do Brasil para Nova Amsterdã, só saíram os mais ricos, porque os mais pobres não tinham como sair. Eles não foram ajudados, foram abandonados para morrer pelo seu próprio povo.